Eu quero falar sobre como a gente pode olhar para trás da forma correta e qual tem sido a direção dos seus olhos. Podemos olhar para algumas direções. A gente pode olhar para trás da forma errada, que é ficar com o coração preso no passado, ficar mergulhando no passado, desenterrando situações de remorsos e memórias doloridas. Mas a gente pode olhar para trás da forma correta, onde nós vamos lembrar do passado e dos seus ensinamentos, olhar para o passado, para lembrar de onde nós viemos e tudo aquilo que Deus já fez em nós e por nós. A gente pode olhar para baixo. É aquelas pessoas que têm uma visão terrena, aquelas pessoas que só vivem em função do hoje, estão presas nas coisas dessa vida. Bem diferente de tudo que cantamos agora. Que eu não vou me apegar às coisas daqui, que eu vou me apegar às coisas do céu. Mas quem tem a visão olhando só para baixo, fica preso à visão dessa terra, a visão terrena. Muitas pessoas estão olhando para o lado, os lados, olhando somente as dificuldades, olhando somente aos homens, ao invés de olhar para Jesus. E alguns estão olhando para o alto, para a frente, e são direções certas para a gente olhar. Porque quando a gente olha para a frente, a gente olha para o alvo, e a gente não perde o nosso alvo, que é continuar caminhando com o foco de realizar o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando a gente olha para o alto, a gente olha para Deus, que é de quem nós recebemos esperança e a certeza de que um dia estaremos com Ele para todo sempre no céu. Certo filósofo, teólogo, disse que a vida pode ser compreendida quando a gente olha para trás, mas ela só pode ser vivida quando a gente olha para frente. Eu achei muito interessante também essa ilustração. Deixa eu ligar aqui. Isso, aqui. Olha que interessante. Em uma inscrição de um relógio de uma catedral estava escrito o seguinte: quando você é criança, o tempo arrasta. Quando você é jovem, o tempo anda. Quando você é adulto, o tempo corre. Quando você é velho, o tempo voa. E só mais um pouco, e o tempo terá ido embora. E passa assim, rápido, como uma fumaça, como uma neblina. Desde que nascemos, a gente é matriculado na escola da fé. Mais cedo ou mais tarde, eu e você seremos submetidos a fortes desafios na caminhada da vida. Você nunca será velho demais para enfrentar novos desafios, novas lutas, aprender novas verdades e novas lições, principalmente com Deus. E quando a gente olha para a palavra de Deus a respeito desse tema, de qual direção está os teus olhos, a gente vê Isaías 46, 9 dizendo o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Lembrem que eu sou Deus, não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim. Então, quando a gente olha para trás, podemos imaginar só um pouquinho do que Deus tem guardado para nós no futuro. E quando eu falo aqui para a gente olhar para trás, olhar para o passado, não é no sentido de fazer como o povo que tinha saído do Egito, estava no deserto, olhando para as coisas que tinham deixado lá no Egito, a comida que eles tinham deixado. Não, é de nós olharmos no sentido de saber que nós estamos vendo Deus em toda a história da nossa vida. E que quando a gente olha para trás e toda a história da nossa vida, a gente vê a mão de Deus sobre nós, cuidando de nós, nos sustentando. E a gente vai conseguir declarar o que o Salmo 124 diz: o que seria de nós? Ora diga, Israel, o que seria de nós se não fosse o Senhor que estivesse do nosso lado? Em toda a nossa história, em todos os anos da nossa vida, em todos os períodos da nossa vida, ora, o que seria de nós se não fosse o Senhor que estivesse conosco, do nosso lado, nos guardando e nos protegendo? Então é esse olhar na certeza de que Deus tem cuidado de nós. Por isso que é um olhar para o passado com gratidão. Com gratidão. Mas como receber algo do céu se a gente mantém os olhos na terra? Ao mesmo tempo que a gente vê aqui um convite para a gente lembrar das coisas passadas, nós vemos Paulo dizendo o seguinte para a igreja de Filipenses: irmãos, eu não penso que já tenha alcançado
mas eu faço o seguinte: eu me esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão diante de mim. Paulo aqui está nos ensinando a fazer o quê? A não ficar focado no passado. Paulo está nos ensinando que as coisas que ficaram para trás, e quando ele diz isso, as coisas que ficaram para trás, diz respeito aos seus pecados, aos seus fracassos, aos seus privilégios, os privilégios que ele tinha, ele abriu mão, os seus sucessos, as suas vitórias, os seus triunfos. Ele diz que tudo isso ele deixou para trás e esqueceu. Se você começar a recordar o passado, olhar para trás, muitas vezes você vai começar a trazer sentimentos e lembranças que vão neutralizar a sua fé. E o segredo então da fé é olhar para frente, olhar para o alto. Para você viver algo novo, você tem que esquecer o que foi. O remorso, ele olha para trás. A preocupação, ela faz você olhar ao redor. Mas quando a gente tem esperança, visão, a gente olha para o alto, para cima. Em que direção você tem olhado? O passado deve ser encarado com gratidão. Parar agora, como na quarta-feira, no culto de ação de graças, e olhar tudo o que Deus fez esse ano. Querido, não tem como não ser grato a Deus. Não tem como não agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Portanto, o passado tem que ser encarado com gratidão. O futuro tem que ser encarado com confiança. E a gente tem que usar o passado como plataforma de lançamento, não como cadeira de descanso. A gente vai olhar para ver a ação de Deus na nossa vida. E a palavra então de Deus nos ensina algumas maneiras saudáveis de olhar para trás. Deus pode fazer com que as lembranças se tornem grandes lições para a minha vida e para a sua vida. E isso vai ser uma força motivadora para a gente continuar, para a gente melhorar, para a gente corrigir alguns erros, para a gente não errar novamente da mesma forma como erramos lá atrás. Então, olhar para trás nem sempre é ruim. O próprio Deus nos convocou na sua palavra. A gente vê isso muitas vezes no Antigo Testamento. Quando a Bíblia diz para não olharmos para trás, significa que a gente tem que se desprender daquilo que a gente deixou para trás. O velho homem, os velhos hábitos. E quando a Bíblia fala para a gente olhar para trás, ela está nos ordenando a gente aprender com aquilo que a gente já viveu. A gente ser encorajado ao ver Deus agindo na nossa vida. Então Deus, Ele nos manda olhar para trás. A Bíblia, ela exorta constantemente a gente olhar para trás, a lembrarmos do passado. O Antigo Testamento, por exemplo, Deus ordenou os israelitas, em vários momentos, a se lembrarem dos feitos que Deus havia feito no passado. Ele instituiu várias cerimônias, várias festas, que faziam o povo recordar o que Deus havia feito lá atrás. E aquelas cerimônias e aquelas festas traziam novamente esperança para o povo de que Deus continuava sendo o mesmo. E o mesmo que realizou lá atrás, continua realizando hoje. Nós temos, por exemplo, a ceia, onde nós trazemos à memória o que Cristo fez na cruz por nós, lá atrás, para que a gente não se esqueça o grande amor de Deus por mim e por você, ao enviar Jesus, o seu Filho unigênito, para morrer na cruz por nós. Então, nós vemos assim, que o passado, quando a gente olha para ele, nós podemos imaginar um pouco do que Deus está reservando para nós no futuro. Quando a gente olha o passado, a gente pode entender um pouco melhor o hoje. Deveríamos estudar o passado para entender o presente. O estudo da história, quando feito de forma correta, é sempre uma experiência de humildade. Por quê? Porque nos ajuda a entender que as bênçãos que nós desfrutamos hoje não foram desfrutadas por irmãos e irmãs nossas lá atrás. Olha a experiência que o povo, no contexto bíblico, teve. Não é a experiência que nós temos hoje. Quando a gente olha alguns erros, alguns pecados, algumas atitudes que esse povo cometia no deserto ou em outras passagens bíblicas, nós aprendemos que são pecados e erros que a gente pode evitar hoje. Então, quando a gente olha para eles, quando a gente olha essas histórias, a gente pode ver que são erros e pecados que a gente pode evitar hoje. Então, a gente entende o hoje melhor. A gente consegue entender a providência de Deus. Geralmente, nós, os cristãos, ficamos muito presos e focados no presente, no futuro. E por isso a gente fica ansioso, preocupado.
porque o nosso foco está só no hoje ou no futuro. Em tempos anteriores, Deus se revelou ao povo de formas poderosas, sustentou o seu povo. E quando a gente olha então a história do povo de Deus, em toda a sua história, e nós vemos o cuidado de Deus sobre aquele povo em todo o tempo, a gente entende a providência de Deus sobre o seu povo. E quem é o povo de Deus hoje? Quem é o povo de Deus hoje? Eu, você, nós. E será que a providência de Deus mudou? Continua a mesma. Então, quando a gente olha para o passado, a gente entende a providência de Deus sobre nós. Isso vai nos levar a um maior amor, uma maior apreciação por Deus, vai nos dar esperança e confiança nas suas promessas, porque Ele não muda. Assim como Ele foi fiel em todo o período da história, este povo, que também era um povo que murmurava, que reclamava, que pecava, que desobedecia, Ele vai ser fiel para mim e para você hoje, que também não somos perfeitos, que também erramos. Quando a gente olha para o passado, a gente entende o valor da perseverança. Desde que Cristo subiu aos céus, cristãos estão vivendo na espera do seu retorno. Aquilo que nós acabamos de cantar aqui. No primeiro século, aqueles discípulos, eles viviam na expectativa de que a volta de Jesus fosse iminente. E em toda a história nós vemos homens e mulheres que continuam a esperar a volta de Cristo. Então, quando a gente olha o passado, a gente continua tendo a perseverança de continuar crendo nas promessas do Senhor. Olhar para trás também quebra o nosso orgulho. É justamente quando a gente olha para trás, que o olhar para trás pode ser um remédio eficaz contra o orgulho. A gente constantemente é tentado a sermos orgulhosos. E aí quando a gente olha para trás, a gente lembra de quem nós éramos, quem nos ajudou, quem estendeu a mão, quem esteve presente conosco, quais foram as pessoas que Deus colocou na nossa vida para que a gente fosse quem a gente é hoje, chegasse onde a gente chegou hoje. E aí quando a gente faz isso, a gente quebra o nosso orgulho, porque não fomos nós, não foi a nossa sabedoria, não foi a nossa capacidade, foi a graça e a boa mão de Deus sobre nós. E a gente precisa entender isso. Conta-se a história de um pregador que sempre carregava com ele uma maleta. E ao chegar onde ele ia pregar, ele sempre abria a maleta, olhava para dentro da maleta, em lágrimas, ele enxugava as lágrimas e subia no púlpito para pregar. E certa vez alguém perguntou: pastor, o que é que você traz dentro dessa maleta? Por que você olha dentro da mala e você chora quando você olha o que está aí dentro? E ele disse: é um par de botas sujas, que eu usava no meu antigo trabalho. Todas as vezes que eu olho para essas botas, eu lembro que eu sou apenas um barro, e eu não me esqueço de onde foi que o Senhor me tirou. Essa deveria ser o nosso comportamento todos os dias, porque muitas vezes a gente é tentado a ser autossuficiente, e esquece de que quem está nos abençoando é Deus, é Ele que está por trás, é Ele que tem nos ajudado. E aí quando a gente olha para trás, a gente tem algo que nos inspira a nossa fé. Olhar para trás não só mata o nosso orgulho, mas inspira a nossa fé. A gente olha e vê um Deus que sempre cuidou do seu povo. A história de Davi, por exemplo, ele nos ensina isso. Olha o que Davi disse, numa ocasião onde ele foi lutar contra Golias. O rei Saul se espanta com a coragem daquele garoto. O rei Saul oferece para Davi a sua própria armadura. Davi, como não tinha muita experiência com esse aparato militar, não conseguia nem andar direito e tirou tudo aquilo. E aí ele conta para Saul uma experiência do passado. Disse assim Davi a Saul: o Senhor, o meu Deus, Ele me livrou das garras do leão, das garras do urso, e Ele me livrará da mão deste filisteu. Olha aí a palavra livrou e livrará. Isso nos ensina que a vitória que Deus havia concedido a Davi no passado era aquilo que inspirava ele a lutar com aquele gigante. Porque ele sabia que o próprio Deus que esteve com ele, quando ele lutou com o leão e com o urso, é o Deus que estava com ele agora contra aquele gigante. Deus não havia mudado, estaria com ele da mesma forma. O Senhor livrou, o Senhor vai livrar.
o Senhor é o meu suporte, o Senhor que está comigo. Olha a importância que tinha para Davi olhar para trás e ver a ação de Deus na vida dele. Davi venceu a batalha com um gigante, porque ele não estava sozinho. Em todo o tempo ele caminhava com esse Deus. Eu e você precisamos fazer o mesmo. Eu não sei como você se sente com relação ao seu presente. Talvez você se sente frustrado. Talvez você se sente desanimado com relação ao futuro. Mas se você olhar para trás, como a gente vai fazer hoje, nós vamos ver a mão graciosa do Senhor nos guiando até aqui. Deus tem cuidado de nós. Deus tem estado conosco. Querido, se for para olhar para trás, que seja para ver tudo o que Deus já fez por nós. Quantas bênçãos, quantos livramentos Ele concedeu a você. Em quantos momentos em que Ele esteve com você e mais ninguém estava ali. E quando a gente começa a ver a história da nossa vida, quando eu vejo a minha história, aquele jovem que Deus tira com 18 anos, e lá no quarto de casa eu tenho a oportunidade de poder entregar a minha vida a Ele como Senhor e Salvador. E vejo tudo o que Deus tem feito. Querido, não sou eu. É a graça de Deus, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. Portanto, que se for para olhar para trás, que seja para testemunhar o como foi que eu cresci, ter uma experiência com Jesus, que isso mudou na minha vida, como foi bom para mim fazer essa escolha. Reconhecer o quanto a presença de Deus tem sido aquilo que me mantém de pé diante das lutas e das adversidades. Que se eu olhar para trás, seja para perceber o quanto a minha história de vida mudou, quando eu fiz de Deus o meu melhor amigo. Quando eu coloquei a minha vida nas mãos dEle, e fiz o que a palavra diz no Salmo 37, entreguei o meu caminho nas mãos dEle, confiei nele, e o mais é Ele que faz. Precisamos então, ao olhar para tudo aquilo que vivemos até hoje, perceber o como a nossa vida tem sido transformada, e moldada, e mudada por Deus. Portanto, esse exercício de olhar para trás, tem que ser um olhar para trás com gratidão. E quem olha para trás com gratidão, em primeiro lugar, ele vai se lembrar dos feitos de Deus. Um coração agradecido nunca se esquece do que Deus já fez na sua vida. Sabe uma coisa que entristece muito o coração da gente? É a ingratidão. E se entristece o nosso coração, imagina Deus. Então, querido, quando a gente olha para trás com gratidão, a gente lembra dos feitos de Deus. E há um texto lá em 1 Samuel 7,12, onde diz assim: então Samuel pegou uma pedra grande, a colocou entre as cidades de Mispá e Sem, deu à pedra o nome de Ebenezer, disse assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Quando a gente olhar para trás, a gente precisa ter esse mesma atitude de Samuel, de lembrar que Deus, Ele tem nos ajudado. E se chegamos até aqui, é porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Querido, esse Deus não mudou, Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele continua sendo o Ebenezer, o Deus que tem nos ajudado, que tem nos socorrido. Quando a gente olha esse texto, a gente precisa entender um pouco o contexto desse texto. A palavra Ebenezer aqui é citada somente nesse livro. E entre os capítulos 4 e capítulo 7, nós vemos um pouco dessa história. Israel foi derrotado, perdeu a arca. A arca ficou em posse dos filisteus. A arca foi devolvida pelos filisteus. Samuel conduziu então Israel à vitória sobre os filisteus. E Samuel queria que o povo agora se lembrassem, não apenas por alguns dias ou alguns meses, mas por todas as gerações do que Deus havia feito com os filisteus. Por isso Samuel então ele faz um sacrifício, ele faz ali um altar de pedras, ele ergue ali um marco, onde ele diz àquelas pessoas: olha, quando vocês olharem para este lugar, quando vocês lembrarem do que aconteceu aqui, vocês vão declarar: Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Por toda a Bíblia, Deus diz continuamente ao seu povo para eles se lembrarem do Deus que Ele era. Muitas vezes eu e você, quando a gente olha só para os lados, a gente esquece de olhar para esse Deus. Quando a gente olha só para baixo, a gente esquece de olhar para esse Deus.
E quando a gente olha para o alto, a gente olha para Ele. Quando a gente olha para frente com esperança, a gente vai ter motivação para continuar caminhando. Mas quando a gente olha para trás, fazer esse exercício de voltar no tempo e lembrar e registrar os momentos do passado onde nós vimos a mão de Deus sobre nós. Desde quando a gente era criança, adolescente, jovem, adulto. Quando a gente se casou, quando a gente teve os nossos primeiros filhos, a gente vai lembrar e vai dizer assim: poxa, se não fosse o Senhor que estivesse comigo, quem seria o Oswaldo hoje? Se não fosse a mão de Deus sobre a minha vida, onde eu estaria hoje? O que eu estaria fazendo? Portanto, quando a gente olha para trás com um olhar de gratidão, a gente lembra os feitos de Deus. John Piper, ele declara o seguinte, que a gratidão, ela exulta dos benefícios passados de Deus. A gente não pode esquecer o que Deus já fez por nós, as pessoas que Deus já usou para nos abençoar. E ele continua dizendo que essa gratidão pelos benefícios passados de Deus, ela diz a fé o seguinte: aceite mais desses benefícios no futuro, para que minha feliz obra de olhar para trás, para o livramento de Deus, possa continuar. A gente precisa continuar contando as bênçãos que Deus já nos deu, nos lembrar de todos os momentos de livramento que Ele já fez, de todos os momentos em que Ele caminhou conosco. E se chegamos até aqui é porque Ele tem cuidado de nós, não estamos sozinhos. Se fizermos isso, vamos enfrentar os desafios e as dificuldades com uma outra perspectiva, porque a gente vai sempre se lembrar, nós não estamos sozinhos. Como Deus cuidou do povo no deserto, como Deus cuidou da sua igreja, como Deus tem cuidado de nós hoje, Ele continuará o fazendo. Portanto, quando a gente olha para trás com gratidão, a gente lembra dos feitos de Deus, celebra esse Deus e glorifica Ele por tudo que Ele já fez, e por tudo aquilo que Ele há de fazer. E a gente faz mais o seguinte, quando a gente olha para trás com gratidão, a gente celebra o nome de Deus. Olha esse texto, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Enquanto Samuel estava ali oferecendo o holocausto, os filisteus estavam chegando para atacar Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. O nome de Deus, ele é admirável, é digno do nosso louvor. O nome de Deus, ele direciona a atenção minha, a sua atenção a quem Ele é, ao que Ele faz, a sua grandeza. Por isso a gente tem que exaltar o nome de Deus, glorificar o nome dEle, e só Ele é digno de louvor e de adoração. Na ocasião aqui, os israelitas haviam se arrependido dos seus pecados. Eles haviam agora quebrantado o seu coração para com o Senhor. Tinham se arrependido. Eles tinham deixado a adoração aos falsos deuses que eles estavam servindo e seguindo. Então a vitória vem de forma providencial. A Bíblia então relata que Samuel, quando estava sacrificando um cordeiro em holocausto, viu a ação de Deus sobre o povo. E por isso ele então depois declara Ebenezer. A pedra Ebenezer significa para nós que nós precisamos confiar em Deus. E confiar em qualquer coisa ou alguém que não é Cristo é caminho certo para o fracasso. A gente precisa confiar somente no Senhor. A gente precisa caminhar a cada dia lembrando, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor tem me ajudado, tem ajudado a minha casa, tem ajudado a minha família. Precisamos ser agradecidos. Hoje, fazendo um estudo bíblico à tarde, um dos versículos que a gente leu, é aquele versículo onde Paulo orienta a igreja de Colossenses: em todas as coisas vocês têm que ser gratos a Deus, agradecidos a Deus, porque essa é a vontade de Deus para vocês. Dar graças a Deus por todas as coisas. Com grata confiança devemos declarar Ebenezer. Até aqui o Senhor nos ajudou, continuará nos ajudando em todo esse percurso da nossa vida e da nossa jornada. Você crê nisso? Amém? Ebenezer. Quem olha para trás com gratidão, alegra-se em Deus, apesar das circunstâncias. 1 Crônicas 16:10 diz assim: gloriem-se no seu santo nome,
Alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Quando a gente olha essa história dos filisteus derrotando os israelitas, esse período todo, daquele gráfico que eu mostrei, do capítulo 4 até o capítulo 7, durou aproximadamente 20 anos. A desobediência do povo, a idolatria do povo, Deus curando aquele povo, chamando o povo ao arrependimento. E já no capítulo 7 nós vemos um povo totalmente diferente, porque agora o povo estava com o coração quebrantado, com o coração contrito. Os olhos estavam somente na adoração ao Senhor, Deus vivo e todo-poderoso. Eles estavam vulneráveis, os inimigos estavam se aproximando, e Deus mostra aquele povo que não era eles, não era o exército de Israel, era o Senhor dos exércitos que estava à frente. Assim é na nossa vida nos dias de hoje. Não somos nós, não é a nossa força, é o Senhor que cuida de nós. É Ele que está conosco. Em nossas próprias guerras, nossas dificuldades na saúde financeira, nos relacionamentos, na criação de filhos, nós precisamos entender que as bênçãos do Senhor, elas vão continuar sendo derramadas em nossas vidas, se nós continuarmos sendo fiéis e obedientes. Nós vemos então nesse texto de Tessalonicenses, que em tudo a gente tem que dar graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E quando a gente tem um olhar para trás de gratidão, a gente lembra de agradecer a Deus, apesar das circunstâncias. Paulo ele afirma o seguinte: nós sabemos que Deus ele age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quem olha para trás com gratidão, reparte, testemunha com os outros o que Deus já fez. Sabe tudo isso que Deus já fez na sua vida? E que você consegue entender que foi a boa mão de Deus sobre você? Você não vai guardar só para você, você vai compartilhar com outros. Você vai falar para outras pessoas que talvez vivenciam hoje o que você vivia lá atrás. E você vai contar para eles os segredos de como transformar a vida, de como mudar a vida, de como ter comportamentos diferentes, de como ter hábitos diferentes. Devemos então nos lembrar de tudo o que Deus já fez por nós. A gente vai ver aí a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a sua graça, o seu amor. E a gente precisa então estar dispostos a levar isso àqueles que estão ao nosso redor. Não é somente essas bênçãos para nós, somente guardarmos para nós, é compartilhar aqueles que estão ao nosso redor. Quando a gente olha para trás com gratidão, a gente reparte com os outros aquilo que Deus fez por nós. O Deus que ajudou o seu povo até agora, é o mesmo Deus que vai ajudar o seu povo, vai continuar ajudando. Devemos confiar em Deus, em todo o tempo. Reconhecer que Ele até aqui, até este momento, Ele tem nos ajudado. A certeza do seu socorro deve nos motivar a continuar confiando nele e nunca em nós mesmos. Não podemos ser orgulhosos, mas humildes, e que possamos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos falar só esse finalzinho juntos? Vamos. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. Glória a Deus. 10, 20, 30 anos, não sei, mas até aqui o Senhor tem ajudado você. E o Senhor continuará ajudando você. Seja na pobreza, seja na riqueza, seja na enfermidade ou na saúde. Como é bom declarar isso quando tudo está bem. Mas, querido, a gente precisa declarar isso em todos os momentos. E a gente precisa lembrar, enquanto não acontece o que a gente acabou de cantar, que Ele vem, Ele virá, e o Rei está voltando, enquanto isso não acontece, haverá mais provações, mas haverá mais alegrias, haverá mais tentações, mas haverá mais orações, para que Deus nos guarde e nos livre. Haverá mais momentos de alegria, mais fortalecimentos, mais esperança. Queridos, a jornada não acabou, não chegamos ao fim ainda. Nós precisamos continuar olhando, da forma como Deus quer, o passado, o presente e o futuro.
da forma correta. Então devemos olhar o passado e agradecer pela fé, a fé que venceu a dúvida, a esperança que superou o desespero, a coragem que Deus nos deu e que foi fundamental para que a gente continuasse caminhando. A gente precisa agradecer a Deus quando a gente olha para o passado, pelos nãos que a gente recebeu na vida. Alguns foram muito pedagógicos e foram importantes a gente ter recebido. Talvez lá naquela época, para a gente não fazia sentido por que eu recebi o não. Hoje, quando eu olho para trás, eu entendo por que Deus disse não, ou porque algo não deu certo naquela ocasião. A gente precisa olhar para trás e lembrar do que Cristo fez na cruz por nós. Ele se sacrificou, venceu a morte, nos garantiu a vida eterna. Olhar para trás, então, nos ajuda a fazer uma autocrítica na nossa própria vida, conservando o nosso coração agradecido, grato a Deus. Reviver bons momentos, renovar a nossa esperança de que Deus está conosco. Até aqui Ele tem nos ajudado. Devemos olhar para o presente, para fazer um balanço. Como está a sua vida pessoal? Como está a sua vida profissional? Como está a sua vida familiar? Como está a sua vida espiritual? Como você está? Como você tem vivido? Essa experiência que nós temos vivido de pandemia, fez você ser um crente mais forte, com mais esperança, mais confiante em Deus, mais dependente de Deus? Você tem percebido que você ficou mais fraco? Você ficou mais desanimado? Querido, olha para o presente fazendo esse balanço. Mas a gente tem que olhar também para o futuro, com bastante esperança e alegria, pois Deus nunca se esquecerá de nós. Jesus prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Essa palavra é verdade. Ele diz na palavra que o Espírito Santo vai nos guiar em toda a verdade, para nós não sermos enganados. Portanto, a gente precisa olhar para o futuro, mantendo os nossos olhos em Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé, que nos motiva a continuar caminhando. Descanse e espere nesse Deus. Que você esteja no melhor lugar que se pode estar no mundo. Sabe qual é o melhor lugar que a gente pode estar? No centro da vontade de Deus. Que você esteja nesse lugar. E que ao olhar para trás, lembrar-se dos feitos do Senhor, que ao olhar para trás e celebrar o nome do Senhor, que ao olhar para trás e se alegrar em Deus apesar das circunstâncias, que ao olhar para trás e repartir o que Deus já tem feito e me dado, a gente possa dizer: Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Deus. Obrigado pela minha vida, por cada minuto da minha vida, por cada momento em que o Senhor tem demonstrado o seu amor por mim, mesmo eu não merecendo. Obrigado por sua fidelidade em todo o tempo. Obrigado pelas suas misericórdias todos os dias. Como é bom, ó Deus, poder dizer: até aqui o Senhor tem me ajudado. Obrigado. Como está o seu coração? Cheio de gratidão? Qual é a direção do seu olhar? Onde você está olhando? Que ao olhar para a palavra de Deus nessa noite, você possa encher o seu coração de gratidão e dizer: Senhor, Tu és digno. Tu és digno de receber toda a adoração. Tu és digno de receber todo o meu louvor. Tu és digno, Deus, de receber a minha vida. Tudo que eu tenho, tudo que sou e tudo que vier a ter ou ser, o Senhor é o digno. O Senhor é fonte de salvação, o Senhor é fonte de paz, de esperança. Se coloque de pé. E nosso coração cheio de gratidão, vamos dizer isso: Senhor, até aqui o Senhor tem me ajudado. Até aqui o Senhor tem caminhado comigo. E isso é porque o Senhor é incomparável, inigualável. O Senhor é aquele que cuida, que protege, que faz milagres, que realiza o que eu não consigo realizar. Senhor, eu quero que a minha vida continue alicerçada no Senhor. Vamos declarar isso.